Paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Amém. Eu queria parabenizar todas as mulheres, porque esta semana foi a Semana das Mulheres, amém? Uhul! Fiquem em pé, mulheres do Senhor, fiquem em pé e vamos aplaudi-las. Fiquem em pé, dozo! Amém? Essas são as mulheres de Deus, abençoadas do Senhor. Pronto, agora podem sentar-se bonitinhas. Vamos ouvir o sermão para as mulheres. Amém? Faz muito tempo que eu não tenho a honra de servi-los à mesa do Senhor. E hoje pela manhã eu acordei e tinha uma palavra na minha mente, e essa palavra era decisão. O poder da decisão. E aquilo ficou remoendo, eu abri uma palavra, abri outra, falei, nossa, e fui anotando. E aí, hoje o presbítero Vitor, que ia trazer a mensagem, né? Eu perguntei para ele, você já fez, né? Já a palavra, só para perguntar, né? Tá tudo bem? Ele, estou completando algumas coisas ainda. E começou a comentar comigo, né? E aí eu falei, pensei comigo, então não é hoje. Mas aí ele falou, por quê? Você tem uma palavra? Aí eu falei, tenho. Eu também não sei fazer esboço, colocar número 1, 2 e 3, essas coisas, eu não sei fazer isso, né? Mas, no entanto, eu fiquei escrevendo ali e eu vou tentar passar para vocês o que foi que o Senhor ministrou a mim no decorrer desses meses. O Senhor tem falado, tem usado várias maneiras para falar algumas coisas para nós, né? E eu tive uma experiência esses dias também a respeito disso, de tomar uma decisão. Quando o pastor Ken veio aqui, que nós estávamos lá na casinha, ele falou sobre isso, sobre a importância de a gente sair da mesmice, cair sempre nos mesmos erros, sempre nos mesmos problemas. Se está acontecendo isso, é porque a gente tem que mudar de foco, a gente tem que decidir mudar, né? O arrependimento, ele não é um sentimento, ele não é só um conhecimento que a gente recebe, mas é uma mensagem que, uma vez bem compreendida, ela nos leva a tomar atitudes, né? O verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de atitudes, né? Não somente palavras. E aí o Senhor vem falando comigo há muito tempo, mas de início eu gostaria de que os irmãos pudessem abrir a palavra em 2 Crônicas 15:7. Não é a palavra oficial, mas se eu colocasse de cara a oficial, ela ia assustar. Então eu vou deixar uma bem mais light. 2 Crônicas 15:7. 2 Crônicas 15:7. Glória a Deus. Amém? Vamos ler juntos? 2 Crônicas 15, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Esforçai-vos, não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Toda obra que nós fazemos, se boa ou se ruim, na verdade ela tem a recompensa. É tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Amém? Só que o tema da mensagem eu coloquei como o poder da decisão, que foi realmente a palavra que veio na minha mente assim que eu acordei. E a palavra decisão em si,
ela já é uma palavra composta. Ela já tem dois significados, né? Decisão significa divisão, separação, mudança, o antes e o depois. Vem da palavra cisão, corte, né? Então, quando eu digo, eu tomei uma decisão, eu nunca tomo uma decisão e depois não faço nada. Geralmente, a decisão ela vem acompanhada de atitude, né? Eu decidi isso, por isso eu fiz tal e tal coisa para chegar no meu objetivo, né? No foco, na meta. Amém? Como sendo Semana das Mulheres, né? Eu poderia falar então de vários personagens, várias histórias bíblicas, né? De pessoas que foram exemplos, né? Para nós, que tomaram decisões para bem. E elas influenciaram não somente a si mesmas, não foram somente elas as beneficiadas, mas a família, pessoas que influenciaram cidades, nações até, né, por causa de uma decisão, né? A importância da decisão, é interessante que Deus tem falado ultimamente muitas vezes e de muitas maneiras conosco. E cada vez que Deus fala com a gente, cada vez que nos vem para nós uma mensagem, cada vez que você ouve uma mensagem pela internet, ou vem à igreja, ou você mesmo abre a palavra, Deus te dá uma palavra de entendimento, essas palavras, elas são oportunidades. Todas as vezes que Deus fala conosco, Ele está nos dando oportunidade de colocar aquela palavra em prática e ver o resultado dela. Amém? Então, eu poderia citar muitas pessoas aqui, e vou fazer isso depois, né? Eu tenho tempo. Mas eu vou começar falando das mulheres. Algumas mulheres que tomaram decisões na Bíblia e que tiveram resultados exorbitantes. Aleluia. Amém? Exorbitantes quer dizer sugoi, né? Sugoi é mais fácil. E agora eu vou começar falando de uma mulher que ela tomou uma decisão de não fazer nada. Quando nós não fazemos nada, também é uma decisão. É uma decisão de não dar frutos, uma decisão de não vencer, uma decisão de não ser bênção. Quando a gente não faz nada, a gente já está tomando uma decisão, né? E essa mulher foi a mulher de Ló. Quem conhece a história de Ló? 2, 3. Sodoma e Gomorra. 7, 8. Isso! Vou chegar mais perto. E a mulher de Ló era o seguinte: Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão teve uma oportunidade, eles tinham muitas ovelhas, Ló tinha muitas ovelhas, o rebanho era muito grande, eles estavam em um lugar só, e de repente os pastores dos dois começaram a brigar, porque não tinha espaço para todos o rebanho, e Abraão falou para ele: olha Ló, você pode escolher que lado que você quer, né? E o que restar fica para mim, o que não podemos mais é caminhar juntos, né? E aí Ló, ele olha ali para as campinas e ele, tomado pela visão, pelo aparentemente o bonito, ele acaba escolhendo Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra parecia ser um lugar bom, mas quando Ló chegou lá, né, ele percebeu que o lugar era um lugar muito perverso. As pessoas eram más. E as pessoas tinham mentes muito sujas. E elas praticavam pecados horríveis. E Ló estava ali. Até que um tempo chegou uma hora que Deus não aguentou mais. A impiedade subiu como se fosse um cálice que foi enchendo. Deus disse: eu não aguento mais e vou destruir Sodoma e Gomorra, né? Então Deus avisa Abraão, porque a palavra diz que Deus não faz nenhuma coisa sem avisar aos seus profetas, aos seus servos, e fala: eu vou destruir Sodoma e Gomorra,
né? E Abraão começa a negociar com Deus, e enfim, né? Se tiver 50 pessoas lá, o Senhor vai destruir. 50 forem fiéis, não vou destruir por causa de 50. E se forem 30, o Senhor vai destruir, não, pelos 30 não. E se for 20, e se for 10, na verdade ele queria chegar até o sobrinho dele. E Deus entendeu o que ele queria falar, e Deus pega e manda então 2 anjos. 2 anjos vão lá para pegar Ló, arrancar Ló daquele lugar por amor a Abraão, né, por causa da promessa que Deus tinha a Abraão. Só que Ló, ele não tem muito assim senso de urgência. E os anjos chegam e falam: nós vamos atirar vocês daqui, vai ser destruído todo esse lugar, enxofre, vai chover aqui e tal. E a mulher de Ló, por que eu estou falando da mulher de Ló, quando a Bíblia nem fala nada dela? Fala uma coisa horrível dela, mas é depois disso. O que acontece? A mulher de Ló, olha, o anjo chega com a mensagem dizendo que aquele lugar vai ser destruído. Porque o pecado era horrível demais, o que estava acontecendo ali era um odor que subia daquele lugar, as narinas de Deus, e Deus vai destruir, e ela não se esforça nem um pouquinho para ser mais rápida e tentar fugir dali. E então o anjo tem que uma hora chegar, pegar o Ló pelo braço e começar a puxar Ló: vamos embora daqui, vamos embora, porque ali tinha tempo e hora marcada para que houvesse uma destruição. Essa mulher, ela demonstra com a atitude dela que depois, por fim, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Aí até o dia de hoje tem lá a mulher de Ló, tá lá, né, numa estátua de sal, com certeza, assim, bem acabadinho, deve estar uns pedacinhos ali, mas era ela que estava ali. Ela era uma mulher que ela não tinha senso de prioridades. Porque como não conseguir decidir entre ficar num lugar que Deus odeia e fugir com o anjo do Senhor para um outro lugar, como não conseguir tomar decisão numa hora como essa? Quando é colocada uma proposta dessa, né? Ela parecia ser uma pessoa que não tinha um senso de urgência. Às vezes nós temos que ser mais rápidos, às vezes nós temos que ser mais práticos, né? Porque nem todo o tempo a gente vai ter para ficar pensando, quem sabe um dia, nossa, mesmo destruir, mas será que não vai mudar de ideia? Não, ali naquela hora ela tinha que tomar uma decisão. A maneira que essa mulher trata, né, se for ver bem, ela demonstra que ela era uma pessoa que ela não se importava com a família dela, né? Ela tem 2 filhas. As filhas também fogem. Mas as filhas são pessoas desorientadas também. Porque as filhas, quando fogem para um lugar onde não tem ninguém, elas têm umas ideias assim, meio esquisitas. Que tudo indica que essa ideia era resultado de influência do que estava acontecendo naquela terra. Porque olha só o que elas falam. Um olha para a outra e fala assim: bem, pai, vem, caquético, acabado, tal. A gente não tem marido, não tem homem por aqui, tal. O que a gente vai fazer? Uma ideia. Eu vou embebedar o pai e vou dormir com ele. Aí amanhã a gente embebeda o pai de novo e você dorme com ele. Gente, né? Não comento. Mas, e não acaba aí a história. Acontece que do ventre dessas mulheres saem dali 2 nações. E essas nações até hoje, que são os Moabitas e os Amonitas, eles são inimigos do povo de Deus até o dia de hoje, né? Então foram decisão que a pessoa tomou, mas ela não decidiu isso, mas foi o modo de vida que essa mulher decidiu viver que trouxe consequências eternas. Amém? Tá difícil? Fácil de entender? Não estou entendendo nada? Qual das 3 alternativas? 1, levanta a mão. 2,
3, ninguém está entendendo nada. É muito bom saber que nós estamos assim, com pessoas. E que eu nem estou pregando numa rádio. Né? Gente, vocês precisam interagir mais, sabe? Isso é legal, isso é bom pra vocês e é bom pra quem fala aqui na frente também, entendeu? Que tipo que anima, né? A gente tem. Aí, exemplos de decisões de pessoas que foram corajosas, mulheres corajosas. Nós temos a vida de Ruth. Quem já ouviu falar de Ruth? Ruth foi aquela que casou, também tinha uma sogra, ela tinha também uma concunhada. E o que acontece? Um dia vai o sogro, vai o cunhado e vai o marido para a guerra e nenhum dos 3 volta. Fica as 3 viúvas. Ruth percebe pela lei, pelo costume, que algo vai acontecer. E antes que isso acontece, ela se prepara no seu coração. Haverá uma proposta para mim e eu não vou aceitar. E realmente chega lá Noemi e diz para elas: vocês 2 podem voltar para a sua casa, podem voltar para a sua parentela, eu estou liberando vocês. E Ruth diz: não vou te deixar sozinha. E ela insta para ela, fala: não, você pode voltar, esse é o certo, eu não tenho nada para oferecer para vocês, e eu não quero mais que vocês fiquem. Aí a outra rapidinho vai embora, né? Volta, porque é uma oportunidade que ela tem ainda de ter, né? De se casar talvez. Mas Ruth diz: não me instes para que te deixe. Havia uma decisão no coração dela de estar com aquela sogra, haja o que houver. Se você tiver que passar problemas, eu vou passar com você. Se for para passar fome, a gente passa junto. Porque era difícil para uma mulher que não tinha marido naquela época. Não era que nem hoje, que trabalha, se vira, consegue. Não era assim. Ela era desprezada, ela era mal vista, né? E elas iam ter dificuldade. Mas o que acontece com a vida de Ruth? Eles voltam para o lugar aonde nasceu essa Noemi, a sogra dela. Chega lá, ela encontra com Boaz. Ela então entra na genealogia de Jesus Cristo quando ela encontra com Boaz. Amém? Que decisão! Ela foi influência, ela foi abençoada pela decisão, por aquilo que ela escolheu, pela forma de vida que ela escolheu viver. Amém? Toda vez que nós tomamos uma decisão, nós nunca estamos sozinhos. Interessante que Deus, Ele faz questão de dizer para mim, para você, que Ele está conosco. E que tudo que Ele faz é esperar a nossa decisão, porque Ele não pode tomar decisão por nós. Ele fala muitas vezes na sua palavra: levanta-te, faz alguma coisa, toma decisão, vem, segue-me. Faz por quê? Porque depois eu vou te abandonar? Porque depois você vai se sentir sozinho? Nunca isso vai acontecer. Nunca vai acontecer de você tomar uma decisão, tomar uma posição e depois se sentir sozinho. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque isso que a gente cantou aqui é verdade. O Senhor é aquele que nos guia. Ele não é que Ele fala: vai, e pode ser que eu vá com você, eu vou pensar. É Ele quem vai à nossa frente. Ele vai abrindo caminhos, Ele vai quebrando ferrolhos de ferro, Ele vai abrindo os portões, porque o meu filho, ele tomou uma decisão, e agora eu faço questão de que ele chegue até o fim. Amém? Só que a decisão, ela implicou em atitudes. Eu não tomei uma decisão de palavras. Não foi somente uma ideia que eu tive, achei interessante, ouvi uma mensagem, achei legal, puxa, né, é isso, eu acho que é isso mesmo que eu preciso. E chega no outro dia, eu não fiz nada para mudar a minha situação. Eu não dei nenhum passo com relação a isso. Não haverá mudança. O único meio de haver mudança na nossa vida é quando você decide no seu coração, mas você começa a caminhar a respeito disso. Você traça os seus alvos e você vai andar e você vai tirar da sua frente. A Bíblia diz assim:
que Hebreus 12. Tira o embaraço, tira o pecado, tira tudo que tão de perto te rodeia. Eu vou fazer isso, eu decidi fazer isso, e eu vou prosseguir para o alvo, e eu vou alcançar o alvo, porque lá na frente está falando que eu tenho que fazer isso olhando para Jesus, porque Jesus também teve que ter um alvo. Jesus, se ele não soubesse quem ele era e para onde ele voltaria, talvez ele não teria tido força de passar pela cruz, porque como homem ele sentia aquele pavor do desconhecido, porque Jesus nunca tinha morrido. Amém? Mas ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, havia um gozo além da cruz, suportou a cruz. Se nós tentarmos fazer qualquer coisa, dar qualquer passo, sem definir metas, nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos chegar, e o resultado disso é frustração. É aquela história, eu já tentei várias vezes, não deu certo, eu sei, comigo não funciona. Mas é claro que não, porque quando eu tomo a decisão, eu tenho que caminhar. Amém? Outra pessoa é Esther. Esther, na verdade, ela está aqui por consideração, tá? Eu vou colocar Esther por consideração, tá? Porque na verdade, Esther, ela foi colocada ali como rainha, né? Só que Esther, acontece que chega um recado para ela, de que agora todo o povo dela vai morrer, né? Todo o povo vai morrer. E o cara que planejou tudo isso, ele conseguiu já até o aval do rei. E o rei colocou o anel. Quer dizer, não tem volta. Vai acontecer e pronto, acabou. Mardoqueu, que é tio de Esther, chega nela, fala isso para ela, e aí ela ouve, e ela só, tipo que ela só ouviu. E ela ficou assustada, e ela ficou apavorada. Mardoqueu pega e fala para ela, você tem que entrar na presença do rei, e você tem que interceder diante do rei, o rei tem que ficar sabendo do que vai acontecer, né? Porque o rei não sabia que Esther, ela era do povo de Deus, ele não sabia disso, senão ele não teria dado esse aval, né? E ele fala, agora é sua oportunidade, vai lá e fala. Ela fala, mas eu não posso ir. Por quê? Porque todas as vezes que nós temos decisões para tomar, primeiro vai se apresentar um gigante. Entendeu? Um problema. Parece que você não vai conseguir. Olha só. Se a pessoa entrasse na presença do rei sem ser convidada, e o rei olhasse para ela, e se ele não estendesse o cetro de justiça, ela morreria. A sentença dela era a morte. E há muito tempo o rei não chamava ela. E agora ela vai aparecer na presença do rei? O risco dela era de morrer. Então na hora ela falou para o tio, eu não posso. Mas e se acontecer de ele não estender o cetro para mim? Eu vou morrer. Ele vai me matar, vai mandar me matar. E então o recado chega para Mardoqueu e ele diz, não pode ser assim. E ele vem com a palavra certa, na hora certa, uma palavra estratégica, que faz com que Esther repense a posição dela. E ele diz assim, quem sabe, não foi só para esta hora que Deus não te colocou nessa posição, né? Quem sabe, salvação para o povo virá de qualquer maneira, porque nós somos povo de Deus, entendeu? Só que pode ser através de você, pode não ser através de você. Quem sabe Deus não está nos dando uma chance. Todas as vezes que estamos diante de decisões, nós estamos muitas vezes, não vamos generalizar, mas muitas vezes nós estamos escolhendo ser ou não canais pelo qual Deus vai abençoar as outras. Por exemplo, se eu na minha casa tomar uma decisão, eu posso tomar duas decisões, eu posso falar assim, quer saber?
estou cansada, muito trabalho, serviço de casa, nossa, não tem fim, trabalhar fora, cuidar de criança, ó, parei. Vou pensar em mim, vou descansar, eu vou sair, vou curtir minha vida, porque a vida é uma só. Essa decisão, ela não vai prejudicar só a mim, ela vai influenciar todo mundo, ela vai prejudicar a minha família inteira, não é assim? Porque meus filhos vão ficar desanimados. Se a mãe que é mãe, por que eu vou estudar? Porque, não, tudo muito difícil, muito horrível. Lição de casa, nossa, nem pensar. Juco, horrível isso. Né? Eu vou desanimar o meu marido. É assim. Então, é o poder da influência. Eu posso tomar a decisão ruim. Entendeu? Por outro lado, eu posso tomar a decisão de fazer o que é certo. É muito difícil. São muitas coisas que a gente tem que fazer. Mas o Senhor tem me falado: olha, esforça-te e não te desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então eu vou passar horas conversando com um, horas dando tempo para outro, e eu vou ver eles crescendo. E aí quando vai ver, começa tudo de novo, porque vem Timothy, é a quarta vez que eu estou fazendo isso, né? E tudo de novo. Eu falo para elas: vocês têm que ter paciência, porque você imagina que essa paciência que eu tenho com ele, eu tive com vocês quando vocês eram pequenas, só está mudando, só mudou de personagem, mas eu sou a mesma, mas ele é outra pessoa. A gente vai ter que fazer tudo de novo, e é uma mão de obra. A disciplina é uma mão de obra, porque você tem que se dar, porque você tem que estar presente, porque você tem que falar muitas vezes, várias vezes a mesma coisa, até que se assimile, não é? Não é fácil, mas haverá muitos resultados. Vão crescer, vão levar esses princípios, vão se casar, vão ter filhos, vão fazer a mesma coisa, vão criar filhos obedientes, filhos que amem a Deus. O resultado, ele é eterno. Sem contar que todas as vezes que eu tomar uma decisão para fazer o que é bom, o que é certo, haverá da parte do Senhor uma ajuda especial, né? Pedindo licença, né? Licença os direitos autorais da Ana. Eu me lembro que a Ana havia comentado sobre a história da mãe e tal, né? Mas o dia que ela tomou a decisão, não foi o dia que ela foi falar com a mãe dela, foi no dia que ela tomou a decisão. Ali Deus já começou a se apresentar para ela. Ali Deus começou a fazer coisas na sua vida, não foi, Ana? Né? E ela falava assim: mas nossa, tão rápido, eu só tomei a decisão no coração, não deu tempo de concluir. Mas isto, queridos, é porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa de que nós nos levantemos, de que nós tomemos uma posição, de que nós façamos a diferença, porque nós não estamos aqui para viver somente uma vidinha. A nossa existência é só uma, mas você pode deixar a vida passar por você, ou você pode passar pela vida, marcando épocas, marcando pessoas, marcando histórias. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Né? Agora não é só para as mulheres, agora é para todo mundo, né? Eu dei exemplo de mulheres, mas existem muitos outros exemplos. Amém? E eu quero agora parar nessa daqui, que é uma das mais interessantes. Uma história curta, ela parece muito pouco, mas ela teve assim um êxito muito grande por causa da maneira que ela escolheu viver a vida. Amém? Né? Era uma mulher que casou com um cara terrível. Ele era chamado Homem de Belial, um homem muito mau, muito violento, né? Ele era aquela pessoa que era reconhecida de longe, né? Pelos maus feitos dele. E essa mulher, vamos lá, onde que ela está, gente? Nós estamos...
Eu marquei o versículo 36. 1 Samuel, né, Vitor? Abigail. Abigail é essa mulher. Vamos lá. 1 Samuel 25, né? Aqui. 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 10. Aqui em 1 Samuel, no 25, a partir do 10, vai estar contando, eu vou contar essa parte e depois eu vou partir para o 18 para não ficar muito comprido, tá? Então, Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. Está falando a história de Nabal. Nabal era esse homem mau. E Nabal, ele era até uma pessoa próspera, até. Ele tinha condições, mas ele era um cara infeliz, e ele fazia as pessoas infelizes, e ele tomava decisões infelizes na vida dele. Ele era um alcoólatra, ele era um cara que bebia muito. E Nabal, só que Nabal teve uma sorte na vida. Ele casou com Abigail. E Abigail era uma mulher temente a Deus. Olha só, Abigail, ela podia ser uma mulher frustrada, uma mulher revoltada, uma mulher... Porque o marido dela era um cara horrível, com certeza a vida dela era difícil de se viver, mas ela era uma mulher decidida, ela sabia o que ela queria, né? E aí acontece que os servos de Davi, que estão passando por aquele lugar, precisa de um favor de Nabal. Eles estavam já há muito tempo longe da casa, e eles pedem então comida, né? Davi, ele passava por aquela redondeza, e por onde ele passava com os seus homens, havia um certo temor dos inimigos naquele lugar, porque ele cuidava daquele povo. E aí, então os jovens de Davi, eu vou ler rapidinho, se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e anunciaram tudo o que foram todas essas palavras. O que aconteceu? Vou ler direitinho. Nabal responde aos criados de Davi. Quem é Davi? Ele falou assim, olha, Davi, o servo chega lá e fala assim, Davi, ele pede que o Senhor nos dê os favores, nós precisamos de alguns pães, algumas coisas. E ele fala assim, mas quem que é Davi? Não sei quem que é Davi, nunca ouvi falar. Jessé? Quem é Jessé? Quem é esse cara? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vem? Olha, todo mundo conhecia Davi. Davi era conhecido por todos já. Até porque ele tinha matado Golias. Não é todo dia que se mata Golias, né? E Davi tinha matado Golias, então ele conhecia assim Davi. E então os servos voltam e contam isso para Davi. Aí diz que a ira se acendeu. E Davi ali naquela hora fala, o quê? Como esse homem tem coragem de fazer isso, né? E ele faz algumas coisas ainda piores aos seus servos. Aí ele pega e fala assim, ele promete ali naquela hora, eu vou voltar lá, mas não vai ficar um vivo naquela casa. Eu vou acabar com todo mundo ali, todos os servos, todo mundo. Vou acabar com todo mundo, vou acabar com a história desse homem, eu vou apagar ele. Aí o que acontece? Os servos de Abigail viram o que aconteceu, viram os servos de Davi chegando, pedindo, ele negando, tal, e eles correm até Abigail e falam, minha senhora, olha só o que aconteceu, tá pronto para acontecer uma tragédia. Olha, pois agora, olha o que ele fala no versículo 14. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido tão bons, os homens de Davi tinham sido tão bons para eles, nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles,
quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo é determinado o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Essa era a fama de Nabal. Ninguém podia chegar nele e tentar aconselhar ele, qualquer coisa. Mas o fato do servo conseguir chegar até a Abigail, isso mostra que ela era uma mulher centrada, ela era uma mulher confiável, ela era uma mulher emocionalmente saudável, ela não tinha aqueles estresses, poxa, eu sou uma pessoa sofrida. Não, ela era uma pessoa confiável. Eles sabiam que se chegasse nela e falasse para ela, alguma coisa ela ia fazer. Olha que mulher tremenda. E olha o que aconteceu. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres, gente, isso aqui está no versículo 18, tá? 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 passas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. Olha, tudo isso já estava pronto, né? Porque como que ela vai pegar? Tudo isso eram coisas que ela já tinha. Pronto. Mulher sabe. Disse aos seus jovens: vai adiante de mim. Claro, porque vocês são mais rápidos, né? E eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela não falou para ele. Ela toma uma decisão e ela não fala para ele. Ela não podia pensar, mas a lei diz, né, que nossa, eu tenho que ser submissa, e se eu não contar para ele. Não. Ali ela estava entendendo que havia uma urgência, havia prioridades que tinham que ser realizadas ali naquela hora. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. Ele já estava vindo para acabar com todo mundo ali. 21. Disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo, que ele estava irado. Quantas vezes guardei eles, quantas vezes fiz favor a eles, né? Mas agora eu estou determinado. 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Se deixar até amanhã significa que era uma emergência, né? A coisa ia acontecer ali naquela noite. Aí ele já estava a caminho, ele já estava vindo, ele estava determinado. Havia uma urgência. Você já pensou se ela pensasse assim? Nossa, o que eu vou fazer para Davi? Puxa, vou pensar bastante. Se eu fizesse um bolo, assim, aí eu ia agradar ele. Se eu fizer, entendeu? Não dava tempo de pensar. Não dava tempo. Ela pegou tudo que ela tinha de melhor e ela foi, porque havia dia e hora para que tudo acabasse ali. Ela tinha senso de urgência, né? Então ela foi, ela soube como se chegar até Davi. E ela começa a falar a Davi, ela começa a falar: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Nada disso. Olha como que ela vem elogiando a Davi. Olha como ela chega. Primeiro, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra. Veio por baixo, veio com humildade. Ela estava ali naquela hora entendendo: qualquer atitude que ele tomar é natural, é normal. Ele está nervoso, ele está irado. No entanto, eu vou fazer uma tentativa. Assim como o filho pródigo, ele decidiu voltar. Eu vou chegar, eu vou falar com meu pai: pai, pequei contra ti, peguei contra o céu, peguei contra o Senhor. Mas no caminho, com certeza ele devia ter vindo pensando: meu irmão
né, tá lá, com certeza vai querer me tratar mal. Meu pai, pode ser que ele nem queira me receber. No entanto, eu vou tentar. Eu vou chegar lá. Eu vou resolver o meu problema. Nem sempre é fácil. Muitas vezes até por causa da nossa mente, que trabalha 24 horas. O nosso subconsciente, ele nem descansa, sabia? Ele trabalha 24 horas. Imagine você pensando. E quando ele chega ali, ele vê que a história não é bem assim. O pai estava esperando ele com os braços abertos, né? No entanto, ele vai até o fim do intento dele. E ele diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas se o Senhor puder me fazer como um dos seus jornaleiros. E o pai dele fala: filho, o que é isso? Enfim, ele tem ali uma resposta que jamais ele imaginava. Porque todas as vezes que nós tomamos a decisão de fazer o que é certo, pode ser difícil, mas a gente sempre será tremendamente recompensados. Amém? A começar de nós e depois de todas as pessoas que são abençoadas pelas nossas decisões. Amém? E ela chega: meu Senhor, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, eu que errei. Ela errou? O que ela fez? Quem fez isso foi o marido dela. Mas ela falou: olha, mas sempre tem alguma coisa que se eu tivesse feito, talvez poderia ter resolvido. Eu não percebi a hora que os seus servos foram lá. Eu não percebi o problema acontecendo. Então eu trago para mim. Gente, isso é um segredo. Todas as vezes que nós queremos resolver um problema, nunca a gente pode chegar se justificando. A gente tem que chegar encontrando de alguma maneira. O japonês faz isso, né? O japonês, ele chega se desculpando quando não foi ele que errou. Aí você fica até pensando: não, é falso. Porque não é verdade que ele está falando, pedindo desculpa do quê? Né? Mas ele tenta se achar culpado em alguma coisa, porque ele quer dizer para você o quanto ele está chegando por baixo. E isso é maravilhoso, isso é importante, porque se a pessoa pode estar irada como for, ela quebra. A Bíblia diz assim, que a palavra mansa, ela afugenta, ela faz com que o furor foge da pessoa. A pessoa pode estar furiosa, mas se alguém chega daquele jeito, não tem como, não é assim? O seu filho faz uma coisa horrível, mas na hora que você vai acertar as contas com ele, que você está nervoso, ele chega e fala: eu sei que eu errei, mas eu esqueci. Ou uma coisa assim. O que você vai fazer? Ai meu Deus, esqueci, todo mundo esquece. Eu posso esquecer. E ele já te quebra ali, você tem que fazer de conta que está firme. Mas o seu coração já foi quebrantado, não é assim? E ela chega por baixo, ela sabe como fazer isso, né? Porque aí ela fala: meu Senhor, olha só, seja a minha transgressão, eu errei, deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as minhas palavras, meu Senhor. Agora não faça este homem de Belial a saber, o meu marido, ele é esse homem de coração duro, ele fez coisa ruim, mas o Senhor, se o Senhor sujar as suas mãos com sangue agora, sendo que o Senhor te colocará, Deus te colocará ainda como o Senhor dessa nação, não vai ser bom para o Senhor, pensa bem. E aí ele pega e fica meio que assim: ué, como assim, essa mulher, que direito ela tem de me deixar desconcertada? Mas é isso que ela faz, ela vem com palavras assim: agora esta é a bênção que eu trouxe a tua serva, ao meu Senhor, dê aos seus jovens aquilo que eu trouxe, perdoa a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, Deus te abençoará grandemente. Ela faz ali papel de profeta, ela está dizendo que ele subirá ao trono. Ela faz ali o papel de conselheira, ela fala palavras tão sábias que Davi há de ser. Olha o que Davi fala para ela. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro.
Bendito o teu conselho, bendito tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que minha mão me salvasse. Eu me defender por mim mesmo. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. O rei começa a agradecer a ela. Maravilhoso isso. Olha o que você fez, você não tem ideia. Você não livrou só a sua casa, você livrou a minha mão de se sujar. Eu ia me sujar agora. Isso comprometeria o meu futuro. Mas você foi bendita do Senhor, né? Sabe o que acontece mais pra frente? Ela volta para casa, feliz, porque agora ele não vai matar mais ninguém. Feliz, chega lá e encontra o marido dela numa festa. Beber. Ela não fala nada para ele do que aconteceu. A mulher, ela sabe quando ela tem que falar, a hora que ela tem que se calar, né? Porque já pensou, ela chegasse lá e falasse assim: você tem ideia de onde que eu te tirei, do quanto eu te salvei agora? E você ainda está aí bebendo? Ela podia falar, né? Ela podia falar, era para todo mundo estar morto agora, e jogar na cara dele, enfim, falar, se não fosse eu que estivesse orando por essa casa. Né? Ela podia falar, né? Mas ela não fala nada. Ela fica quieta. Mulher, o que ela faz? Fica quieta, e ele está ali bebendo, e aí de repente ele cai morto. O rei fica sabendo. Sabe o que acontece? O rei manda chamar Abigail. Quando o rei manda chamar Abigail, porque sabe que o marido dela está morto, sabe o que ela faz? Tá vendo? Consegui! Agora o reino é meu. Não, olha o que ela faz. Olha no versículo 41. Então ela se levantou. Porque olha, o servo veio no versículo 40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Oh! Sabe o que ela responde? Isso não sobe a cabeça, não. Ela fala assim: então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e diz: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Ai. Não é isso aqui, gente. O quê? Não ouvi direito, né? Como assim? Ele quer me tomar por mulher? Mulher, Davi, vai ser rei? Tá. Não, eu sei, eu vou lá e vou lavar os pés dos criados, não é nem do meu senhor, é dos criados do Senhor. Ela se colocou abaixo dos criados, né? Mas aí Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento. Ela se apressou de novo, porque ela era uma pessoa que sabia agir na hora certa. Também não protelou, fazer a mulher do rei. Espera um pouquinho, fala para ele, eu pedi uns dias, porque a mulher que fez isso perdeu o reinado, né? Foi a rainha Vasti, né? O rei mandou chamar, ela falou: não, como assim? Mandar um eunuco me chamar? Eu sou rainha. Então não precisa vir mais. A partir de hoje você não é mais rainha. Acabou. Perdeu, né? Ela se apressou, se levantou, montou no jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Amém? O Senhor o exaltou. Tem uma palavra que diz assim, tá? Em Provérbios 15:33, a humildade precede a honra. Nunca uma pessoa vai ser honrada sem antes ela ter sido humilhada. Humilhada ou ela mesma se humilhar, que é o melhor ainda, né? Melhor é quando você se humilha, porque aí a pessoa nem precisa te humilhar, né? As pessoas só humilham aquele que parece ser exaltado, aqueles que aos olhos deles pelo menos parece ser exaltado. Amém? E essa foi a história de quem, gente? Abigail. Amém? Nós aprendemos sobre Abigail. Ela tomou a decisão de passar por uma vida, mesmo tendo uma situação difícil, mesmo que o seu marido era difícil, mas ela era uma mulher íntegra, ela era uma mulher que sabia o que queria e ela sabia aproveitar as oportunidades também.
sabia ser ágil na hora certa, amém? Constantemente, Deus nos chama a tomar decisões, a tomar uma posição. Todas as palavras que Deus dispensa para nós, o fim das palavras sempre são essas. Você entendeu? O que você vai fazer a respeito disso? Você entendeu a palavra? O que você vai fazer a respeito disso? Às vezes a gente ouve uma mensagem, pode até pensar, puxa, mas tal pessoa devia estar aqui, essa mensagem tem tudo a ver com ela. Né? Mas não, é para nós. Se Deus nos trouxe a nós, é porque Ele está querendo falar com a gente. E se o Senhor nos fala, se Ele nos ensina, Ele espera que nós tenhamos, no mínimo, né, o bom senso de tomar a decisão, de tomar a posição com relação àquilo que Ele nos ensinou. Amém? As nossas decisões, elas podem influenciar não somente a nossa própria vida, a nossa existência, mas a nossa casa, o nosso bairro, né? A nossa cidade, nosso estado, nosso país. Nós podemos tomar decisões assim. Podemos tomar decisões que vão abençoar muitas pessoas. É claro que eu não vou agora focar em como eu posso abençoar a Nigéria. Se a minha casa tiver uma desordem, não é? Se dentro de mim eu não estiver bem, porque tudo começa aqui na nossa mente. Somos pessoas, muitas vezes, a gente começa coisas, a gente não termina, problemas da casa, nos cômodos, olha tudo, veja o que está em desordem, o que precisa, onde eu preciso melhorar, qual área da minha vida que está precisando de um reajuste, de uma decisão, de uma posição, né? E aí, uma vez que eu sou uma pessoa resolvida, uma pessoa, né, que teve experiências, que mudou, que deu um passo, então eu posso influenciar os meus filhos, então eu posso influenciar a minha casa, que vão ser influência nas escolas, que vão abençoar todos os lugares que eles passarem, aonde eles estiverem. Então assim eu vou entender, meus filhos serão missionários, sairão, vão para outros lugares, muitas outras pessoas serão abençoadas, serão alcançadas por causa da minha posição, porque um dia eu tomei uma posição. Amém? Qual é a área da minha vida? Eu queria que nós pudéssemos pensar agora, né? Qual área da minha vida que eu preciso de uma geral, de uma decisão, de fazer alguma coisa para mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso mudar? Por exemplo, eu posso escrever isso. A partir de hoje eu vou mudar tal coisa. Mas o que eu faço para mudar tal coisa? Eu vou fazer uma coisa que é difícil para mim, eu não queria, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou começar a fazer. Uma coisa prática. Então eu vou pedir perdão a alguém, enfim, fazer o que eu não fazia, e isso daí vai ser para cada pessoa. Muitas pessoas tomaram decisões que fizeram o mundo que nós estamos hoje. Amém? Por exemplo, muitos exemplos, tem muitos exemplos, mas, por exemplo, Davi, ele chega para levar lanchinho para os irmãos dele, que são os soldados, entendeu? Davi, ele chama Davizinho, pastorzinho de ovelha, ele chega para levar lanche. Ele chega ali, ele contempla uma cena que ele não acredita nos olhos dele. Ele não acredita nos ouvidos dele. Como assim? Uma pessoa vem, que é gente, né? Gente, é gigante? É gente. Afronta o povo de Deus e ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Não acredito. O que está acontecendo? Ele chega no soldado, ele pergunta: como assim? Porque isso não mexe com você. Você não vai fazer nada por quê? Ele podia dizer: até faria se eu fosse soldado. Se eu fosse vocês, ele não podia falar isso? Se eu fosse você, com essa farda tudo,
Ah, eu iria. Olha só a recompensa. Não vai precisar pagar imposto, vai casar com a filha do rei, e vocês têm tudo aí para ir, não vai? Ah, não, nós estamos morrendo de medo, né? O que Davi faz? Davi vai orar. Davi vai fazer um jejum para perguntar para Deus: o que o senhor acha? Se o senhor disser sim, eu vou. Se o senhor disser não, eu não vou. Não, ele não faz nada disso. Sabe por quê? Porque ele já vivia em comunhão com Deus. Entendeu? Não é uma pessoa que ela vai, quando aparece um problema, então ela vai jejuar, então ela vai orar. Não, ele já vivia em autoridade, ele já vivia em comunhão. Então ele entende. As pessoas veem um gigante que vem contra o povo de Israel. Nos olhos de Davi era apenas um incircunciso. Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Como assim? Alguém que não tem aliança com Deus significa que não tem o favor de Deus. Se ele não tem o favor de Deus, ele não tem a menor chance. Qualquer um de nós podemos nos levantar contra ele. Porque a ideia é: Deus vai derrubar esse gigante. Mas quem vai ser o canal? Pode ser eu. O gigante é grande? É grande. Mas se eu me colocar, ele vai me usar. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus não quer a nossa força. Deus não quer a nossa capacidade. Deus não quer a nossa sabedoria. Deus não quer a nossa inteligência. Deus não usa nada disso. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de alguém que tenha tanta intimidade com Ele, que na hora H sabe como agir. E não é vencido pelo medo, porque ele vê as coisas como Deus vê. E o que Deus via? Deus não via um gigante, falava: não, Davi, eu não sei, você acha que melhor o outro. Não, Deus via um incircunciso, alguém que não tem a menor chance, quando se trata do Deus. Amém? Então, a pessoa que tem a visão de Deus, que consegue ver como Deus vê, ele não precisa temer nada. Ele não tem a visão de galinha. A visão de galinha é um cachorro, é imenso para uma galinha. Mas um cachorro é uma pulga para uma águia. Entende? É a visão. Amém? Então ele vai lá e toma uma decisão. Porque o que é aquilo? É somente uma pulga. Vamos lá pisar essa pulga. Amém? É a visão. É a decisão que ele precisa tomar. É ali agora. Ele não vai esperar que o gigante vá embora e volte no dia seguinte com mais uma ameaça. Ele não vai esperar que isso aconteça de novo. Ele começa a dizer agora mesmo: como assim? O que eu tenho que fazer? Ela fala: pode falar para o rei que eu vou. Não, mas a armadura você não tem nada. Não, eu vou. A armadura, na verdade, nem quero. Porque sabe por quê? Essas armaduras de vocês nem servem em mim. Eu sou pequeno. É pesado demais, só vai atrapalhar. Usar as coisas, usar artimanhas, muitas vezes só atrapalha. Não precisamos de nada. Precisamos do favor de Deus. Precisamos ter o Senhor conosco. Amém? Então as outras coisas vão temer a gente, né? Que nem aquele ursinho que faz: aí o tigre vai embora, né? E ele fala: nossa, arrasei. Pode vir próximo. Vai ver a mãe que estava atrás, né? Entendeu? É assim. Satanás, ele não vai ver a gente diante da situação. Ele vai ver o nosso Pai. Ele vai ver o Deus de amor. Entendeu? Vai ver aquele Deus gigante para ele. Amém? A decisão de Davi. Outro que podia dizer assim: não, eu sei que o problema é horrível, lamento, ficar triste, chorar, mas não tomar nenhuma decisão. Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele trabalhava num lugar confortável. Entendeu? E ele sabe que ia acontecer agora uma coisa horrível com o seu povo. O povo está em vergonha. Né? E ele escolhe ser o tapa-brecha. Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Eu só preciso da sabedoria para comparecer diante do rei. Porque diante do rei, nem triste ele podia aparecer. Né? E quando o rei pergunta para ele assim:
O que é essa tristeza? Isso não é tristeza senão de alma. O rei fala para ele. E ele já tem uma lista. Por quê? Porque ele já tinha orado, ele já tinha pedido, ele já tinha se colocado diante de Deus. E Deus já tinha colocado toda a estratégia no coração dele. E quando o rei fala assim, tem alguma coisa para ajudar? Ah, tem sim. O senhor quer me ajudar? O senhor é rei, o senhor pode me ajudar. Preciso de várias cartas para todos os lugares que eu vou ter que passar por eles até chegar lá. Eu vou precisar disso, vou precisar daquilo. Eu vou precisar de pessoas, vou precisar de cavalo, vou precisar de tudo. Bastante coisa eu vou precisar. Entendeu? Porque ele já tinha se posicionado no coração dele. Ele tinha decidido. O Senhor pode perfeitamente usar outra pessoa, mas eu queria que o Senhor me usasse. Entendeu? E não importa, quando eu for falar com o rei, pode até ser que ele pergunte, escuta, mas você não está trabalhando para mim? Será que não pode ser outra pessoa? Eu vou falar, mas rei, trata-se do meu povo. Eu queria ir, né? Amém? O poder da decisão. Tem Gideão, tem Samar. Samar era um dos valentes de Davi. Todas as vezes eles eram roubados. Sempre eles eram roubados. Um dia Samar pegou e se colocou diante do campo dele, que era campo de lentilha. Sabe o que é campo de lentilha? Lentilha era, e ainda não está muito diferente de hoje, o grão mais barato que existia. Mas era meu. É barato? Não tem valor para você, mas tem valor para mim. Entendeu? A partir de hoje, eu me posiciono aqui. E o cara que quiser roubar a minha lentilha vai ter que passar por cima de mim. Amém? Sabe, gente, as coisas que se dizem respeito à minha vida, à nossa vida, à sua vida, pode não ter valor para outras pessoas. Mas tem valor para você. Pelo menos você tem que ver esse valor. Tem que ter esse senso, isso é importante. É tão importante que vale a pena eu me posicionar. É tão importante que eu vou me colocar em pé aqui e ninguém vai me tirar. E todas as vezes que nós nos colocamos em pé, todas as vezes que nós tomamos uma posição, há uma ajuda especial do rei. Amém? Lembra? Não está sozinho, não pare. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor é contigo. Você tomou a decisão, a parte mais difícil você parece que fez, mas não é. Porque foi você tomar a decisão, o Senhor vai abrindo os seus caminhos. O Senhor vai fazendo as coisas acontecer. Ainda que os nossos olhos não veem, ainda que os nossos ouvidos não conseguem ouvir, os nossos pensamentos não alcançam, mas todas as vezes que você tomou a posição, todas as vezes que você marcou uma campanha e começou a orar, nunca isso foi em vão. As coisas aconteceram sim no mundo espiritual. Você usou uma arma espiritual, então não tem como você ver. Entendeu? Mas as coisas acontecem todas as vezes que nós não desistimos. Tomamos a decisão e vamos caminhar até chegar. Amém? Então, somente quem desistir é que não vai conseguir ver o final. Nós sempre teremos desculpa para não agir. Sempre a gente pode falar, não sei, acho que não é para mim isso. Não, acho que não, eu não consigo. Tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas melhores, entendeu? Se eu pelo menos tivesse diploma, se pelo menos eu tivesse, se pelo menos eu fosse forte, se pelo menos... Não é nada disso. Isso é um engano. Isso é um engano de Satanás. Deus não precisa de nada que a gente tem. Deus não precisa também dos nossos argumentos. Deus só quer que nós nos coloquemos. Amém? Vamos lembrar de Abigail. Nabal era um homem que ela não podia confiar. Era um homem que ela não podia descansar nele. Era um homem que ela não podia contar. Entendeu? Mas ela tinha o Senhor a seu favor. Amém? Depende de nós. Hoje nós temos que tomar uma decisão. A decisão é... nós temos que tomar, cada um de nós, uma decisão a respeito da nossa vida.
da nossa vida espiritual. Porque essa é a decisão que a gente só toma enquanto a gente tem vida, né? A eternidade, por exemplo. Aonde passaremos a eternidade? Né? Lá em São Paulo, deu um apagão, né? Por um tempo, ficou tudinho apagado. Apagão, né? Desligou todas as luzes, apagaram todas as luzes. E aí minha irmã falou assim: nossa, será que Jesus veio? E aí o bispo dela falou assim: pessoal, não foi a vida de Jesus, eu ainda estou aqui, né? Não foi a vida de Jesus, né? Foi só um apagão mesmo. Mas eu fiquei pensando, é uma brincadeira legal e engraçada, mas podia ser diferente. Pessoal, Jesus veio, né? Jesus veio, e aí? E eu fiquei aqui para contar para vocês que Jesus veio e a gente ficou. Aí você, nossa, mas justamente agora que eu ia, mas quando eu pensei, não dá mais. Aí acabou, a oportunidade acabou. Entendeu? Então, no tempo que se chama hoje, é a nossa oportunidade. Entendeu? Além da vida abundante que Deus quer que nós levemos aqui na terra, é vontade de Deus que nós vivamos uma vida abundante. Não é porque a gente é crente que tem que viver uma vida sofrida, horrível, para poder chegar no céu. Não. É vontade de Deus nos abençoar. É vontade de Deus que nós vivamos uma vida abundante. Entendeu? Só que antes disso, a prioridade é a minha alma. Então, quando eu vou dormir, eu falo para as crianças: como está o coração? Tudo limpinho, tudo certinho? Nada para depois? Né? Porque Jesus pode vir de noite. Quando Jesus voltar, como que vai ser? Eu vou ficar para contar? Não, eu não quero ficar para contar. Mais uma vez, eu achei interessante que a Ana falou para a mãe dela: e eu entreguei a vida a Jesus para ir para o céu. Eu não vou para o inferno. Acho que eu não, vou para o céu. E isso é demais. Isso é muito interessante. Porque nós não entregamos a vida a Jesus para vir para a igreja todo domingo. A gente entregou a vida a Jesus porque a gente quer ir para o céu, né? E a gente muitas vezes acaba se esquecendo desse detalhe, que é eterno. Amém? Tomar uma decisão significa: aquele que furtava, não furta mais. Acabou aqui. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que falava mal, agora ele não fala mais. Aquele que mentia, eu não vou mentir mais. O que? Falar uma coisa exagerada é mentira? É a mesma coisa que mentira. Porque se eu falar assim: tem mais de 1000 copos aqui e só tem 2, eu menti. Não tem mais 1000 de copos, tem 2 copos. Né? E o diabo, nosso adversário, está aí, bramando como um leão, procurando um meio de pegar uma palavra sua, de pegar uma atitude sua, entendeu? Para te fazer sofrer. Por quê? Porque a única maneira que ele tem de afetar o teu Deus, o teu Pai, ele não pode afetar a Deus, ele não pode machucar a Deus, mas ele pode machucar aquilo que Deus mais ama, que somos nós. Não é assim com os nossos filhos? Às vezes uma pessoa não tem coragem de vir até a nós, mas ela pode machucar um filho, ela pode tratar mal um filho, e isso vai doer muito mais em nós. Não é assim? Amém? Aquele que falava mal, não fale mais. Aquele que criticava, não critique mais. Abrindo um parênteses, tá? Eu ouvi uma mensagem assim, horripilante, verdadeiríssima, que fala sobre a acusação. Você fala mal, você julgar as pessoas, né? E que é impressionante como que quando nós abrimos a nossa boca, sempre que nós abrimos a nossa boca, nós temos 2 opções. Nós podemos abrir a nossa boca para abençoar, ou do contrário, não precisa abrir, né? Ou nós podemos abrir a nossa boca e ser boca do diabo. Podemos ser boca de Deus ou boca do diabo, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca. E quando nós abrimos a nossa boca para julgar alguém, para acusar alguém,
Primeiro que nós abrimos aqui um espaço para Satanás agir na nossa vida. Ele tem legalidade para entrar e fazer besteira, fazer o que ele quer, porque nós abrimos isso. E outra é que existe o pai dessa pessoa que se dói por ela e que não quer que fale mal dela, entendeu? Que é Deus. Uma vez uma pessoa estava falando mal, assim, você viu aquela pessoa lá, ela foi julgada, ela achei importante aquilo, ela merecia mesmo, ela devia fazer, ela devia passar por aquilo mesmo, por quê? A gente planta, a gente colhe, né? Aí sabe o que aconteceu? Deus falou com ele e falou assim: sabe essa pessoa que você está falando mal dela? É meu filho. Não quero que fale do meu filho. Não quero. E o que ele faz, se ele canta para mim. O que ele faz para mim. Não é para você, é para mim. Esse pastor falou assim, que na casa dele ele tem um cozinheiro. Ele é africano. E o cozinheiro serviu a comida para o convidado. Quando ele saiu, o convidado fez uma crítica assim, de leve. Não gostei muito da comida, achei que ele falou um pouco do sal, alguma coisa, fez uma crítica. E na hora esse pastor pensou: essa visita não é mais bem-vinda na minha casa, porque ele falou do meu cozinheiro. Ele não trabalha para você, ele trabalha para mim. Eu gosto da comida dele, eu gosto do tempero dele. Ele fez para mim, ele não fez para você. Se você não gosta da comida dele, então você não precisa mais vir à minha casa. E nessa hora Deus falou isso para ele. É assim que eu me sinto quando alguém fala mal, quando alguém julga, quando alguém critica os meus pequeninos. Amém? Então, eu criticava, eu vou me policiar, eu não vou criticar mais. Eu falava mal, eu tomei uma decisão, eu me arrependi do meu pecado, eu não vou fazer mais, né? Eu deixava de fazer coisas que era minha obrigação, eu vou passar a fazer. Eu fui chamada para isso. Eu tenho que ser boa esposa, eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser boa filha, eu tenho que ser boa serva do Senhor, eu tenho que ser boa funcionária, porque Deus fez as boas obras para que eu vivesse nelas. Não há outra opção. Amém? Então, aonde eu posso tomar uma posição? Joel 3,14, e agora nós vamos terminar. Joel, capítulo 3. Joel é um dos profetas menores, está perto de Oséias, por ali. Joel 3,14. Ele está dizendo assim: acharam? Amós, Sofonias, antes de Mateus. Joel 3,14. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, ele está dizendo. E nunca essa palavra podia ser tão propícia como nos dias de hoje. Olha quantas coisas estão acontecendo. De todas as maneiras Deus está anunciando: eu estou chegando. E o que você tem preparado para quem vai ser? Para que nós estamos nos preparando? Para nos adaptar a esse mundo, para ficar aqui com quem é mesmo? O anticristo? Eu esqueci o nome dele. Não é digno ser lembrado. Eu estou me preparando para isso? Estou me preparando para viver uma vida ótima, confortável, para viver com o anticristo? Ou eu estou me preparando para o grande dia do Senhor? Aonde será um dia em que haverá tanto júbilo, tanta alegria, tanta alegria. Imagine só, Jesus está na expectativa do 1, 2, 3 já, do Pai. Ele está na expectativa, ele disse: está tudo pronto. Ele mesmo preparou as bodas, ele mesmo preparou o banquete. E Ele está aguardando o dia que Ele pode vir nos buscar. Então será dia de grande júbilo para todos aqueles que vão se encontrar. Mas será o dia mais terrível que o mundo viu. Será o dia que nunca, nunca, nunca
aconteceu nada igual, onde milhares de pessoas desaparecerão num só minuto, no abrir e fechar de olhos. Amém? E essas pessoas muitas vão se lembrar bem que Deus falava, bem que avisava, bem que já tinha manchetes, bem que eu já sabia, mas agora já aconteceu, é tarde demais. Amém? Então, no tempo que se chama hoje, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão pela nossa vida. Ninguém pode fazer isso por nós. Mãe não pode fazer isso para filho. Pai não pode fazer isso para filho. Irmão não pode fazer para irmão. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode tomar essa decisão. Amém? Ela cabe a nós. E no momento que você tomar essa decisão, vai vir um monte de coisas na sua cabeça. Ah, mas tomar decisão implica em não isso, não aquilo, não aquilo. Será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou aguentar. Não é verdade. Quando tomamos a decisão de verdade servir ao Senhor, há uma ajuda especial do Espírito Santo. Amém? Há uma ajuda especial para todo aquele que toma a decisão com todo o seu coração. Há uma força especial do Espírito Santo que diz: eu que te pego pela tua mão e te digo, não temas. Eu que te guio, eu que te levanto, eu passo contigo na montanha, nos vales, eu sou aquele que te guia. Amém? É difícil, mas não vai ser impossível, porque haverá uma capacitação especial do doce Espírito Santo. Amém? E aqui eu passo a palavra. Há uma recompensa. Essa recompensa também é eterna, para a decisão que nós podemos tomar. Eu vou falar uma coisa. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. E nós pegamos e achamos que Ele está batendo a porta da pessoa que está lá fora. Mas essa carta foi escrita para uma igreja. Porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor está conosco, mas não está mais, e nós estamos caminhando sozinhos. Amém? Então, eis que estou à porta e bato. Se por acaso você ouvir eu bater na sua porta, você abre a sua porta, porque eu não vou chutar a sua porta. Eu não vou fazer isso forçado. Se você abrir a porta, então eu entrarei. Então eu cearei com você e você comigo. Amém? Esta palavra não é para o descrente. Essa palavra é para o crente. E se ele está batendo a porta é porque ele não estava mais dentro. Se ele bate a porta é porque corre o risco dele já ter saído. Amém? Então temos que tomar a nossa decisão, irmãos. Amém? Rever os nossos conceitos, rever a nossa vida. Como está a minha vida com Deus? Se Jesus Cristo voltar aqui agora, o que vai acontecer comigo? Eu vou encontrar o meu Senhor nos ares? O Timothy tem falado isso. Engraçado, a gente viu lá no Facebook um bebezinho falando, né? Papai, ele vem vindo. Mas o Timothy estava falando isso ontem. Ele falou: mãe, não seria hoje o dia em que nós vamos receber asas, vamos sair voando para encontrar com Jesus? O Timothy falou isso. Aí hoje ele dormiu e acordou e falou a mesma coisa. Será que não é hoje que nós vamos receber asas e vamos voar para encontrar com Jesus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Eu quero passar a palavra para o presbítero e agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus.